Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de novembro do ano de 2022. Vamos falar hoje sobre a resistência ucraniana que opera atrás das linhas russas. Achei um trabalho muito importante. Normalmente os trabalhos que eu faço eu pesquiso o que está sendo publicado pelo mundo, mas esse é um trabalho que eu qualifico inédito, não é meu esse trabalho. Foram duas jornalistas que fizeram esse trabalho na Ucrânia, chamada uma delas Norma Costello, ela é uma jornalista freelancer da Irlanda, né? Ela esteve lá na Ucrânia para isso, entrevistando a resistência, e Vera Mironova, que é uma pesquisadora e ela é visitante da Universidade de Harvard. Então, o trabalho delas, eu estou, na realidade, reproduzindo o trabalho delas aqui e uma análise depois disso sobre elas. É muito interessante, assistam até o final que vocês vão gostar, as entrevistas e os depoimentos dessa resistência ucraniana. Eu quero pedir a vocês que, inicialmente, inscrevam-se no canal, deem o like, compartilhem com suas redes sociais. É importante a participação de vocês como membros inscritos no canal do Velgas. O que vocês veem aqui, com certeza essa matéria vocês não viram em lugar nenhum aqui no Brasil. Então vamos lá. Em uma rua movimentada no centro de Kiev, capital da Ucrânia, um homem alto com um capuz preto está do lado de fora de um café, furiosamente soprando em para esfriar o café, né? Furiosamente, eles que usaram esse termo, acredito que ele estava vigorosamente assoprando. Como eu estou fazendo em cima do trabalho delas, eu não quero omitir o que elas fizeram. Escreveram: um homem indefinido com 40 anos nunca foi entrevistado antes, e por uma boa razão. Ele é um oficial, chefe do Comitê de Veteranos. Pode soar como o papel de um servidor público, mas Mikhailo, que também é um pseudônimo, não é o nome dele, ele é escolhido para nos poder ser identificado e proteger a sua segurança, está muito longe dos desfiles de tropas, e datas comemorativas e coisas assim. O trabalho do Mikhailo é trabalhar com aqueles que secretamente lutam pela Ucrânia, atrás das linhas inimigas. Mikhailo é um dos principais estrategistas e organizadores dos chamados guerrilheiros, partisãs, resistência, como queiram chamar, né, que esses nomes pipocam aí pelo mundo, com esses partisãs da Ucrânia, dentro do território ocupado pela Rússia. Aí ele falou na entrevista para ela: se eles me matarem, há muitos outros que podem tomar o meu lugar, falou ele com diferença. Tivemos que nos adaptar e nos tornar mais criativos. Eles podem ser fortes, eles, no caso, os russos, né? Mas usamos nossas mentes. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, associações de veteranos que estavam adormecidas, eram mais para congraçamento e reunião das pessoas, como tem pelo mundo, eles tornaram-se a força vital da resistência. Esses veteranos foram aqueles ainda de 2014 que resistiram durante muito tempo nas trincheiras entre Donetsk e Donbass, certo? Eles tornaram-se uma força vital de resistência ucraniana dentro do território ocupado pela horda russa. Suas redes dependiam fortemente de voluntários dedicados, que, de acordo com Mikhailo, estavam em vigor muitos meses antes da ofensiva em grande escala da Rússia em fevereiro. Estávamos dizendo em 2014 que os russos não iriam parar nessas regiões. Então, de certa forma, o país estava se preparando, falou Mikhailo. Os veteranos de 2014 fizeram parte disso e agora quase todos eles voltaram para o exército. Estávamos preparando pessoas em áreas que sabíamos que seriam atingidas mais cedo ou mais tarde. Mesmo em nossas escolas, já estávamos preparando psicologicamente os nossos filhos. Inicialmente, os políticos ignoraram o alarme alto levantado por aqueles dentro dos serviços militares e da segurança da Ucrânia, preferindo adotar uma abordagem de esperar para ver os iminentes ataques russos. Depois de algum lobby bem-sucedido de pessoas como Mikhailo, no entanto, o governo aprovou em julho de 2021 lei sobre os fundamentos da resistência nacional, que foi projetada para maximizar o papel dos civis na defesa ucraniana. Ajudou a estabelecer os grupos de defesa territorial nos bairros e conectar esses grupos de defesa dos cidadãos com o aparato militar e de segurança mais amplo da Ucrânia. Em fevereiro desse ano, centros de distribuição improvisados foram estabelecidos para aqueles que não haviam recebido armas e treinamento, a fim de permitir que os civis defendessem seus bairros em todo o país.
Mikhailo disse que, para os ucranianos, após o choque inicial dos ataques de 24 de fevereiro, essas redes locais de defesa começaram a se conectar umas com as outras. No primeiro dia, as pessoas ficaram chocadas, porque havia foguetes recaindo e sua mira não era precisa. Então, tudo foi atingido. Após os 2 primeiros dias de choque, as pessoas perceberam que precisávamos resistir. Eles começaram a se unir em seus grupos, disse ele. Inicialmente, organizadores como Mikhailo, muitos dos quais são veteranos militares com experiências na região de Donetsk e Luhansk, agora trabalham em colaboração com o serviço militar e os serviços de segurança da Ucrânia, que é coordenado de Kiev. Começaram a se concentrar na coordenação do fluxo de informações. Eles foram encarregados de descobrir o que estava sendo atacado, onde as armas eram necessárias e como levá-las até lá. Em lugares ocupados como Sumy e Kharkiv, onde os combates de rua eclodiram com as forças russas, essas redes de defesa dependiam principalmente de ex-soldados, que às vezes ainda estavam sofrendo com aqueles ferimentos de 2014 no serviço anterior que eles tinham prestado. Mas eles compareceram e defenderam a Ucrânia. Esses caras, né, vamos chamar assim, eles sabem usar armas, RPGs e outros equipamentos. Eles treinaram no exército, e tem muitos que já treinaram no exército soviético. Então, como a Rússia estava adotando as táticas soviéticas, eles conheciam as táticas da Rússia. Fizeram redes, conectaram pessoas que muitas vezes usavam seus próprios círculos separadamente. Famílias inteiras se envolveram, disse Mikhailo, mas os guerrilheiros não consistiam apenas de soldados. Mikhailo disse que funcionários públicos, trabalhadores dos Correios e até caçadores desempenharam um papel crucial no movimento partidário da Ucrânia. No movimento de partisãs de guerrilheiros da Ucrânia. As pessoas que conheciam as florestas queriam nos ajudar. Alguns trabalhavam em silvicultura, outros estavam capturando caçadores furtivos. Seu conhecimento territorial era incomparável, então trabalhamos com eles para encontrar nossas maneiras de encontrar informações sobre o movimento russo e ver se nossas ações dentro das áreas foram bem sucedidas, disse ele. Eu falei ali atrás, caçadores furtivos, na realidade são atiradores furtivos, ou seja, que saem para caçar os alvos. Então estavam tentando capturar os russos snipers, atiradores de elite, que vinham pela floresta procurando atingir alvos ucranianos. E eles capturaram muitas desses snipers russos, né? Uma anedota impressionante envolve Kaban. O que é Kaban? Kaban é um cão de caça colocado para trabalhar para a causa nacional, ou seja, não existe um Kaban, são muitos Kabans, né? Vamos dizer assim. Quando a Rússia começou a atacar Kiev, os militares começaram a perceber que eles estavam em uma posição muito fraca, os militares ucranianos. Então começaram a utilizar recursos naturais. Na província de Kiev, começaram a planejar como inundar rios, por exemplo, a fim de evitar que os russos construíssem pontes temporárias para passar. Em uma ocasião em que precisou elevar significativamente o nível de um rio, o Mikhailo falou né? Ele atingiu uma barragem e deu resultados, ou seja, ele inundou o rio e eles estavam se preparando para construir uma ponte e não conseguiram fazer isso. E aí, a partir disso, a Ucrânia atirou nesses caras, nos russos, né, na horda invasora russa. A horda é por minha conta, elas não escreveram russo, essas autoras desse trabalho. Um caçador, né, agora é caçador mesmo, um caçador local, ele ofereceu um Kaban, e esse Kaban, esse cachorro, esse cão, equipado com uma câmera GoPro, viajou, ele saía sozinho dentro do território ocupado pela Rússia, é claro, o dono seguia ele, para trazer de volta imagens, ou seja, ele caminhava no meio dos russos, não sei como é que eles colocavam disfarçadamente essa câmera no cachorro, e ele filmava os russos, né? E aí eles mandavam esses filmes através de uma rede que eles fizeram para os comandos militares ucranianos. Então, como aí a repórter perguntou, uma delas perguntou, como é que o dono conseguiu recuperar o Kaban no território inimigo? Aí o Mikhailo riu, esse principal entrevistado, ele disse, o dono subiu para ele voltou. Então, através das ações de Kabans, os serviços de segurança da Ucrânia, eles foram capazes de confirmar, inclusive se a sua missão tinha tido êxito ou não, né? Porque às vezes
faziam alguma coisa, um atentado contra os russos, e não conseguiam confirmar lá, até por segurança, se deu certo o projétil que eles jogaram. E o cão filmava e viam que estava certo, que atingiram o objetivo. Esses guerrilheiros usavam todos os recursos disponíveis para eles no território ocupado. Em uma missão, as armas mantidas pelos guardas de fronteira foram transformadas para áreas designadas, onde os moradores locais poderiam coletá-las. Enquanto isso, mulheres ucranianas, dentro dos territórios ocupados, começaram a coletar informações sobre os movimentos russos. Então, existia lá um grupo de mulheres que oficialmente, antes da invasão, elas coletavam dinheiro da pensão de diversas pessoas e elas levavam, são pessoas que não podiam se locomover, elas levavam do banco, elas levavam esse dinheiro na casa das pessoas. Então, muitas vezes, elas tinham que viajar para isso. Então, elas faziam isso e coletavam informações sobre os movimentos russos na estrada ou por onde elas iam, nas vilas, nas cidades, né? E muitas vezes a pensão acabava, mas a mulher continuava a viajar e sob o pretexto que ainda estava distribuindo pensões, né, de dinheiro arrecadado, e os russos deixavam ela passar, né? Então, na realidade, todo mundo, as famílias inteiras se envolveram nesta resistência. E, na realidade, foram inestimáveis, refletiu isso. Isso foi inestimável, essa união de todas dessas famílias, né? Esses canais foram descobertos, agora, muitos desses canais foram descobertos pelos russos, né? Mas diz que muitos novos métodos estão sendo usados todos os dias. Ele fala, muitos dos nossos partidários foram mortos ou torturados, mas eles continuam se voluntariando, desde avós, irmãs, mães, pais, né? Todo mundo está envolvido na defesa da Ucrânia, da sua pátria. Então eu quero aqui fazer um parênteses, né? É uma fantasia que Putin falou que seria recebido de braços abertos. É uma fantasia que em Donetsk e Luhansk, em Kherson, em Kharkiv, o povo queria ser russo. É mentira, né? E a minoria que eventualmente queria ser, hoje não quer ser mais, depois dos assassinatos, dos crimes desta horda criminosa russa fez nas suas localidades. Fecha parênteses. Igor, um homem de 46 anos da província de Kherson, que recentemente foi libertada, inclusive eu já publiquei um trabalho aqui sobre isso. Ele fazia parte de uma rede partidária do Mikhailo, né, lá em Kherson, que o Mikhailo também, ele se deslocava para essas regiões para coordenar. Ele estava coordenando um grupo lá em Kherson. Mas o trabalho acabou sendo filmado, né? O trabalho dele consistia em filmar os movimentos russos e tirar fotografias. E daí, através de uma rede que eles tinham só entre eles, ele levava, transmitia isso, né? Mas alguém viu, e ele acabou sendo detido. Mas ele acabou tendo sorte, né? O próprio Igor falou, ele foi entrevistado, né? Ele disse, eu comecei a filmar os russos e o movimento de armas, da chegada de armas deles e aonde eles estavam depositando, né? Finalmente eles perceberam que alguém na minha aldeia estava filmando. Então o que eles fizeram? Eles fecharam todos os postos de controle, ninguém podia sair, ninguém entrar, e começaram a examinar todos os telefones da população. E ele apagou as fotos, mas ele esqueceu de apagar a lixeira. Quando eles verificaram, encontraram as fotos e tentaram levá-lo preso. Mas aí o povo veio e cercou os russos, né? E o povo deu cigarro para eles, deram algum dinheiro, não muito, mas deram dinheiro para eles, e o Igor acabou se safando. Enquanto a população pressionava eles, o Igor saiu pela tangente, vamos chamar assim. Então, para Igor, levou um tempo para encontrar depois uma rede confiável para enviar seus vídeos. Ele achava que os russos poderiam ter descoberto. Então, à medida que os membros das famílias souberam das suas atividades, eles inclusive se ofereceram para ajudar, né? O pai dele não sabia que era um apicultor e se ofereceu para ajudar o filho, né? E quem precisasse da Ucrânia, né? Aí ele disse, no início eu não sabia para quem enviar coordenadas, então enviei para o escritório administrativo da região de Mykolaiv.
Depois encontrei um parente que lutou em 2014, então ele tinha uma rede muito melhor. Quando eles começaram a bombardear Mykolaiv de Kherson, meu pai se sentia terrível e queria ajudar também. Ele trabalhava com abelhas, então ele nos enviava mensagens codificadas sobre lugares que mantínhamos as abelhas e se estava ocupado agora. Coisas assim, locais que só nós conhecíamos. Houve um tempo em que precisávamos ter uma visão das áreas próximas ao rio. Até mesmo os satélites não conseguiam ver isso. Fingíamos ir pescar e conseguimos informar sobre o local, disse ele. Ao nível de planejamento, o Mikhailo trabalha em estreita colaboração com o Serviço de Segurança mais convencional da Ucrânia, o SBU. SBU é o Serviço Secreto da Ucrânia, a inteligência da Ucrânia, né? É o principal órgão, que trabalha em movimentos contra a insurgência dentro da Ucrânia também. Aqueles no SBU são oficialmente designados pelo governo ucraniano com as tarefas de mapear a presença russa dentro da Ucrânia, caçar espiões russos nas próprias fileiras da Ucrânia, inclusive, né? Que tem, né? Não dá para dizer que não tem. E montaram uma imagem de como seus homólogos trabalham dentro do território ucraniano, desde a localização de um esconderijo de armas russas dentro de Kiev, na capital, até a descoberta de um cozinheiro ucraniano que vendia as coordenadas e os horários das refeições em um quartel militar. Ele vendia $300 cada informação, esse cozinheiro. E os serviços de segurança da Ucrânia estão constantemente em alerta para os insurgentes russos dentro do país. Então prenderam esse cara, descobriram e prenderam esse cara, né? Ou seja, vocês vejam uma coisa, a Rússia, antes da guerra, ela infiltrou pessoas e deixou armas dentro, né? Inclusive, tem até uma coisa hilária, eles acharam que iam conquistar Kiev tão rapidamente que descobriram dentro do subsolo de um prédio uniformes russos, né? Isso é um parênteses meu aqui do que eu li de uma outra matéria. Uniformes para desfile. Ou seja, eles achavam que iam logo entrar em 3 dias ou 10 dias, sei lá, e iam desfilar em Kiev como vitoriosos, como donos da Ucrânia. Então é complicado, né? Os russos erraram desde o início na sua avaliação sobre a honra e a glória do povo ucraniano, que é um povo valoroso, não se entrega, não se vende, defendido por esses cidadãos heróicos e por um exército heróico. Às vezes, voltando aqui, saindo do parênteses, às vezes eles fazem isso por dinheiro, algumas pessoas, né? Mas é tão pequeno, disse, olha, um oficial do SBU na província de Kharkiv, também entrevistado, enquanto ele estava numa missão de coleta de inteligência perto da fronteira com a Ucrânia. Ou seja, é muito poucos os ucranianos que fazem isso, né? Por dinheiro. Ele falou, muitos dos nossos foram presos. Em algumas aldeias, os russos iam de casa em casa e torturavam as pessoas para tentá-las fazer desistir de suas redes. Veja só que criminosos esses russos. São nazistas, né? Nazistas, stalinistas. Às vezes eles já tinham listas de veteranos em Kherson. Eles pegaram bancos de dados de todos os funcionários do governo, especialmente qualquer pessoa com uma pensão militar. Quando perguntado sobre os prefeitos ucranianos que disseram que os partidários estavam capitulando para evitar vítimas civis, o Mikhailo foi muito incisivo, muito firme na resposta. Eles estão mentindo. Esta é uma narrativa do FSB. FSB é o Serviço Federal de Segurança da Rússia. À medida que o SBU e seus oficiais de inteligência começam o trabalho de contra-insurgência, começaram o de contra-insurgência em Kherson, que foi recentemente libertada, Mikhailo continua a trabalhar com partisãs dentro do próprio território, ou seja, com guerrilheiros, né? Pela Rússia, porque ficou um pedaço lá, ainda ocupado pela Rússia, um pedaço lá do outro lado do rio. Eles constantemente adaptam suas táticas para enfrentar novos desafios e explorar as fraquezas russas. Putin claramente não leu seus livros de história, ou ele teria aprendido sobre os nossos partisãs, disse ele. Stalin, sim, Stalin os conheceu muito bem. Bom, esse tipo de movimento aconteceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, da resistência da própria população civil que não gosta, não quer o invasor, né? Na França, os maquis, que eles chamavam, né? Foi a resistência, os guerrilheiros franceses contra os alemães. Houve resistência na Holanda, houve resistência na Itália, né? Em diversos países, para citar alguns exemplos, na Bélgica, né? Etc. Né? Não vamos citar todos. E está acontecendo isso na Ucrânia, onde a população não quer essa gente. E eles são pessoas muito más, muito perigosas. Como eu sempre digo, a Rússia é representante do demônio na Terra. Eles entravam em vilas, em bairros de cidades maiores, torturando
famílias entravam de casa em casa, como esse trabalho mostra, não é meu trabalho, eu não estou. Isso foi entrevista que essas duas repórteres, acho que um trabalho muito competente, e eu resolvi reproduzir. Até ficou um vídeo um pouco longo por isso, mas eu não quis deixar nada de fora, procurando ser fiel ao trabalho delas. É uma reprodução que publicou nessa revista de negócios estrangeiros. O nome da revista é Foreign Affairs, negócios estrangeiros. Então foi muito positivo. Acho que vocês podem ter uma boa conclusão que existe um heroísmo muito grande no povo ucraniano. Existe também um heroísmo muito grande nas forças de segurança ucraniana, quer na inteligência, o SBU, né, ou no exército, na força aérea, na marinha ucraniana, que estão resistindo bravamente há mais de 9 meses a esta horda russa assassina. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Preciso de você inscrito no canal, me ajude. Você viu que você não vai ver isso em lugar nenhum. Vídeo um pouco longo, né? Espero não ter cansado vocês, mas com notícias fresquinhas e muito boas do que está acontecendo no front da Ucrânia. Dê um like, né? Lá no Positivo para Nós. Compartilhe com suas redes sociais e faça seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.